Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vão ver este vídeo. E hoje nós vamos falar baseado numa palavra do apóstolo Paulo, que se encontra escrito em Filipenses capítulo 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo falava sobre não se apegar ao passado, né? E há uma razão muito lógica quando o cara construiu o veículo. E esta razão se baseia no quê? Por que o para-brisa é muito maior do que o espelho retrovisor? E não há para você dirigir o carro da sua vida olhando para o retrovisor. Pessoas que vivem olhando para o retrovisor, com traumas do passado, com um sentimento de culpa, ele não caminha, não se desenvolve emocionalmente. Amém? A graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. Você pensou que o seu problema, muitas das vezes, era o seu calendário, que talvez no cronograma da sua vida ele não anda. Muitas das vezes você diz: o meu problema é o meu casamento, o meu problema é o meu emprego, né? O meu problema é uma culpa não resolvida, o meu problema é um trauma não resolvido. E isto às vezes nos prendem a passado e não deixa nós caminharmos para um futuro maravilhoso e de glória e de vitória que Jesus tem para a nossa vida. Amém? Uma das coisas que nós não podemos é nos afogar no bojo da própria condenação, né? O que você fez não foi bom. O que você viveu não foi bom. Talvez o seu passado não seja bom, mas o seu futuro pode ser bem melhor e mais poderoso, mais próspero. Amém? A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo às vezes lembrava, porque ele foi perseguidor da igreja, matador de crente, e muitas das vezes ele estava escrevendo as suas epístolas e ele lembrava dessas coisas. Muitas das vezes Paulo diz que ele era apóstolo, mas era considerado indigno de ser. Paulo conhecia o seu passado, mas ele não se apreendia a ele. Amém? Então que nós possamos estar pronto para escrever um novo capítulo na nossa vida. Diga como Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer muitas das vezes é fazer como Elias, quando chegou diante dos profetas de Baal, ele reorganizou o altar. Depois de reorganizar o altar, ele fez uma oração de 8 segundos e Deus visitou aquele sacrifício. A nossa vida, nós temos que olhar para a palavra de Deus, para os conselhos de Deus, para sempre ela estar organizada para que a presença do Espírito Santo, a manifestação da sua palavra e das suas promessas esteja sobre ela, esteja sobre ela, e assim com certeza nós vamos avante. Amém? É o que Paulo estava dizendo aqui. Amém? Existe um escritor que diz: vocês não podem se apegar ao passado, porque não importa o quão forte ele é, não importa o quão forte ele foi, não importa quanto tenta ele, o seu passado, lhe agarrar, lhe segurar, ele já foi.
Amém? Então nós vamos ver o que diz também a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo 3, e versículo de número 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? O escritor de Lamentações também, lembrando que o momento não era bom, mas ele tinha que frisar a sua mente, a sua memória, as coisas que Deus tinha, que era misericórdia, né? Renovação das promessas, a grande fidelidade de Deus. Amém? Isso que é importante. E ele dizia, portanto esperarei nele. Existe um verbete de um escritor também chamado Daniel Bueno, que diz: leve do passado apenas o aprendizado. Às vezes o apego ao passado nos impede de seguir em frente. Amém? Então, a nossa salvação nada tem a ver com o nosso esforço, né? Tem a ver com a obra redentora de Cristo Jesus, a obra completa. Portanto, vamos nos regozijar, como diz Lamentações, na misericórdia do Senhor. E Deus quer restituir-nos, fazer novas as expectativas nele, e nele nós vamos vencer. Nele você vencerá. Fora dele, muitas das vezes é só frustrações, tá bom? Deus abençoe sua vida. Não se apegue ao passado. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Olhe para Ele, porque nele nós podemos vencer, triunfar. Amém? Independentemente da adversidade, em Cristo nós vamos vencer. Deus abençoe sua vida e um abraço.